Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos relacionar a primeira lei da termodinâmica com os diagramas de Clapeyron. Como nós vimos, a primeira lei da termodinâmica ela relaciona as energias na forma de trabalho e calor que o sistema pode trocar com a sua vizinhança, e nós também já vimos em outra videoaula que os diagramas de Clapeyron fornecem o trabalho em uma dada transformação gasosa. Portanto, a partir desses diagramas, se podemos obter o trabalho, é possível utilizá-los como recurso para a aplicação da primeira lei da termodinâmica. De um modo geral, fazendo uma revisão rápida, nós vimos que a primeira lei da termodinâmica ela nos dá uma espécie de equilíbrio de trocas de energia que vão afetar de alguma maneira, a energia interna do sistema. Nós podemos dizer que a variação da energia interna do sistema depende de como o sistema interage com a vizinhança, trocando calor ou trocando trabalho. Então, esquematicamente, temos aqui representado um sistema gasoso e as trocas de calor, elas podem ser obtidas, os cálculos podem ser obtidos a partir dessas equações, só lembrando que nós, para um gás, para sistemas gasosos, nós temos equações que diferem dessas aqui. Mas como foram essas que nós aprendemos, só estou ilustrando que há recursos para se calcular o calor. Né? O sistema que nós estamos tratando é que não é dado por essas equações, é que o cálculo do calor é feito de uma forma diferente. De toda forma, a troca de trabalho se dá pelo diagrama de Clapeyron a partir da área do gráfico, e o cálculo da energia interna pode ser feito por dois caminhos: conhecendo-se a temperatura ou conhecendo-se a pressão e o volume que o sistema ocupa. Bom, de todo modo, essa segunda equação ela é muito útil quando a gente quer saber se o sistema esquenta ou esfria, por exemplo. Toda vez que um sistema esquentar, ou seja, tiver um aumento de temperatura, vai haver um aumento na sua energia interna. Toda vez que um sistema esfriar, ou seja, houver uma redução de temperatura, nós teremos uma redução na sua energia interna. Então, relacionar a energia interna com a temperatura é uma forma fácil de saber se o sistema está com mais energia ou menos energia. Se ele aqueceu, ele está com mais energia, e se ele esfriou, está com menos energia do que tinha antes de ter esfriado. Um ponto importante a ser dito é que, embora a gente conheça alguns aspectos do modelo molecular dos gases, toda essa parte da termodinâmica, em especial a primeira lei da termodinâmica, como estamos vendo aqui, ela foi desenvolvida sem fazer uso da teoria molecular. Aliás, passou a ser um grande problema entre alguns cientistas dessa época aceitar a teoria molecular, visto que os sistemas poderiam ser descritos a partir de uma lei, como a primeira lei da termodinâmica, sem que se fizesse qualquer menção à natureza do sistema. E desse modo, portanto, nós temos inclusive uma aplicabilidade que pode ser bastante ampla. Por exemplo, o que nós devemos fazer para aquecer um sistema? Né? Como que a gente deve interpretar o aquecimento de um sistema? Em princípio, a partir da primeira lei, a gente pode interpretar da seguinte forma. Né? A gente está acostumado a considerar que para aquecer a gente pode ou deve fornecer calor, mas a primeira lei vai mostrar que existem outros mecanismos para se fazer isso. Então, como exemplo, vamos colocar aqui a situação de aquecer as mãos. Veja, as mãos não se tratam de um sistema gasoso. Então, já estou mostrando que, qualitativamente, ou seja, sem levar em conta aspectos matemáticos muito específicos do sistema que estamos considerando, a primeira lei ela pode fornecer explicações ainda no âmbito qualitativo, ou seja, apenas conceitual. Então imagine que o nosso sistema são as nossas mãos. Como nós podemos aquecê-las? A gente pode fornecer calor, que é a situação que a gente está acostumado, inclusive, a considerar. Mas a primeira lei da termodinâmica diz que a variação de energia interna de um sistema, no caso as mãos, ela pode se dar também pela troca de trabalho. E, portanto, existe uma outra forma de aquecer as mãos, que é realizando trabalho sobre elas. Então, aqui pela absorção de calor e aqui pelo recebimento de trabalho. Você fricciona, atrita uma mão com a outra e elas também aquecem. Então, a primeira lei da termodinâmica explica ou descreve essas duas situações aonde a energia interna do sistema está aumentando, o sistema são as nossas mãos, elas aquecem recebendo calor ou recebendo trabalho.
Evidentemente, as equações matemáticas para esse trabalho e para o calor do qual estamos falando podem ser muito peculiares do sistema que estamos considerando. Mas do ponto de vista qualitativo, ou seja, conceitual, a primeira lei da termodinâmica aplica-se até mesmo considerando como sistema as nossas mãos. Poderíamos considerar também um sistema como um corpo humano. O nosso corpo troca calor com o meio ambiente, né? Se recebermos calor em demasia, nós também vamos transpirar, vamos jogar calor para fora, aí acrescido de um pouco de matéria, que no caso a água, que já vimos é um bom veículo, né? Carrega bastante quantidade de calor. Mas nós também podemos trocar energia com a nossa vizinhança realizando o trabalho. E nós fazemos isso o tempo todo, né? Nós aplicamos forças para deslocar coisas. Então, nós gastamos energia na forma de trabalho quando nos movimentamos, nos levantamos da cadeira, quando movemos os braços, quando abrimos e fechamos portas ou janelas, pegamos um objeto nas mãos e o empurramos ou deslocamos para uma posição mais elevada. Enfim, toda a nossa rotina está baseada no gasto de energia na forma de trabalho. E isso precisa ser reposto. Como o calor não é o tipo de energia que o nosso organismo consegue se beneficiar para se manter vivo, né? Nós somos um organismo que depende de processos fisiológicos que não envolvem o calor, nós temos que receber algum tipo de energia para manter a energia interna do nosso sistema inalterada. Aquilo que nós gastamos tem que ser compensado de alguma forma. Então, nós ingerimos alimentos com o objetivo de fazer a nossa energia interna se manter num determinado nível. Então, é preciso haver um equilíbrio, né? A variação de energia do nosso corpo, se for zero, ou seja, se nós gastarmos tanto quanto recebemos, o nosso corpo mantém um peso, vamos dizer assim. E o que acontece quando nós gastamos menos energia do que consumimos? Nós começamos a acumular essa energia numa forma muito característica aí de cada pessoa, mas em geral é na forma de gordura. E quando nós gastamos mais energia do que consumimos, nós temos uma variação de energia interna negativa e isso faz com que a gente perca massa, né? Nós vamos perdendo peso. Então veja, até mesmo para um sistema correspondente a um corpo humano, nós podemos aplicar a primeira lei da termodinâmica para entender qualitativamente o que acontece. Para os gases é que nós estamos vendo essa primeira lei de uma forma um pouco mais abrangente, a partir inclusive de equações matemáticas, mas ela vale qualitativamente para todos os sistemas, não só para os sistemas gasosos. Por isso que ela é conhecida também como princípio geral da conservação da energia. Então, tudo que nós tivermos em relação à vizinhança, um sistema e a sua vizinhança de trocas, vai refletir na energia interna do sistema. Ela pode se manter constante, aumentar ou diminuir, conforme o sistema troque quantidade de energia iguais, recebendo e liberando, ou havendo um desequilíbrio, recebendo mais do que liberando ou liberando mais do que recebendo. Então essa é a primeira lei da termodinâmica que nós já vimos, né? Ela muito voltada para os sistemas gasosos, mas ela pode ser aplicada a qualquer tipo de sistema. Para nós, apenas no âmbito qualitativo, porque nós não temos equações, né, para descrever outros tipos de sistemas, mas isso também pode ser feito. Então o que nós vamos ver agora é como que nós usamos a primeira lei para sistemas gasosos associado ao uso de um diagrama de Clapeyron. Então, como exemplo, eu estou colocando aqui ao lado um diagrama que ilustra um sistema gasoso se transformando do estado A para o estado B. E aqui ao lado eu tenho a ideia geral da primeira lei termodinâmica. A energia interna do sistema varia quando o sistema troca energia com a vizinhança. Essas trocas podem ser recebendo calor ou liberando calor, ou liberando trabalho ou recebendo trabalho. Então essas são as possíveis trocas que um sistema gasoso pode ter com a sua vizinhança. Lembrando que a regra de sinais, do ponto de vista histórico, né, os sistemas foram imaginados para receberem calor e realizarem algum trabalho. São as máquinas térmicas, né? Então esse é o sentido que se considera positivo. O sentido inverso é o sentido que vai se considerar evidentemente negativo. Então, receber calor e realizar trabalho é positivo, receber trabalho e liberar calor é negativo.
Bom, no caso de um diagrama de Clapeyron, nós podemos extrair dele duas informações. Primeiro, com relação à energia interna. Por quê? Porque a energia interna é 3 meios de PV e o diagrama de Clapeyron nos fornece a pressão e o volume. Então, nós podemos calcular a energia de qualquer ponto da transformação. E, a partir do método gráfico, nós podemos obter o trabalho. Se desse diagrama nós podemos extrair as energias e o trabalho, no caso energias internas, né, nós vamos sempre poder obter a quantidade de calor que o sistema trocou numa determinada transformação, e isso pode ser feito a partir do uso da primeira termodinâmica. Repetindo, a partir da equação 3 meios de PV, nós tiramos as energias em qualquer ponto do sistema aqui, das transformações que o sistema sofreu, e podemos, a partir do método gráfico, retirar o trabalho, obter o trabalho. E, portanto, sempre poderemos calcular o calor trocado numa dada transformação. Vamos ver esse caso como exemplo. Nós temos o estado inicial aqui no ponto A e o estado final no ponto B. A equação para as energias, a energia interna nesse caso, é 3 meios de PV. Então vamos calcular a energia do estado inicial. O ponto A tem pressão de 4.000 Newton por metro quadrado e ocupa um volume de 10 metros cúbicos. Então, nesse ponto, o nosso sistema está a essa pressão e ocupa este volume. O estado inicial, portanto, terá uma energia de 3 vezes a pressão vezes o volume. 3 vezes 4.000 vezes 10. 4.000 da pressão e 10 do volume. O fator 2 aqui embaixo é esse fator meio. Resolvendo isso, nós vamos obter 60.000 joules de energia para o estado inicial. Quando o sistema gasoso está nesse estado, que é o estado inicial dele, antes de transformar, ele tem uma energia de 60.000 joules. Calculando para o estado final, que é aqui indicado pelo ponto B, aqui a pressão é 2.000 Newton por metro quadrado e um volume de 4 metros cúbicos. Substituindo os valores de pressão e volume, para esse estado nós vamos ter 3 vezes a pressão, que é 2.000, vezes o volume, que é 4, 2.000 de pressão, 4 de volume, e o fator meio aqui embaixo. Resolvendo, temos 12.000 joules. Já podemos afirmar que nessa transformação o sistema vai perder energia. De 60.000 vai reduzir para 12.000. Podemos já afirmar que o sistema vai resfriar. E o cálculo da variação da energia, a energia final menos a inicial, 12.000 menos 60.000, houve aqui uma redução de 48.000 joules de energia. Então o nosso sistema se resfriou, que é o indicativo desse sinal aqui, ó, deu menos, né? A variação de energia negativa indica redução de energia interna, então houve um resfriamento. Esse resultado nós vamos guardar e agora vamos fazer o cálculo do trabalho. O trabalho é dado pela área, então nós saímos aqui do ponto inicial, o estado inicial, descemos até o eixo dos volumes, vamos até o estado de volume final e subimos para o ponto em que temos aí o estado B. Então essa é a figura que está determinada pela transformação. Dividimos em duas áreas, a área de baixo que é um retângulo, a área de cima que é um triângulo retângulo, e calculamos separadamente. Então o retângulo base vezes altura e o triângulo retângulo base vezes altura sobre 2. Nosso sistema tem, ao sair de A para B, uma redução de volume. São menos 6 unidades de volume, de 10 para 4, e há uma redução de pressão de 4.000 para 2.000, portanto, uma redução de 2.000 unidades de pressão. Lembra que para a pressão, né, não tem sentido pressão negativa, não existe pressão negativa, então a pressão é sempre uma grandeza positiva, aumentando ou diminuindo, a variação é sempre positiva. E no caso aqui dos volumes, nós podemos ter um sistema que tenha redução de volume. É claro, nós temos também redução de pressão. Também não tem sentido falar em volume negativo, evidentemente, mas para o caso do volume, ele é que define o sinal do trabalho. Então, para ele faz sentido falar ou levar em conta o sinal. Então, uma redução de volume de 10 para 4 implica em menos 6 de variação volumétrica. Então, nós vamos ter aqui a base da figura do retângulo é menos 6 unidades e a altura da figura, que é esse valor aqui, 2.000, não é esse 2.000, é esse valor aqui. E isso vai nos dar, então, menos 12.000 joules quando fazemos o produto da base pela altura, considerando apenas o retângulo. Calculando para a figura 2, é a mesma base, 6.000 newtons,
Vai dar a mesma altura também, né? Aqui de 4.000 para 2.000 também dá 2.000 de altura. E aí nós vamos ter, considerando o sinal negativo do volume, base vezes altura sobre 2, menos 6 vezes 2.000 sobre 2, isso vai dar menos 6.000 joules. Agrupando as duas áreas, para obter a total, nós temos um trabalho negativo de menos 18.000 joules. Já sabemos aqui que, por termos uma redução de volume, o nosso sistema está sendo comprimido, ele está recebendo esse trabalho. E o trabalho recebido, nós sabemos ser negativo. Bom, então, acumulando os resultados da variação de energia que calculamos e do trabalho que calculamos, ambos a partir do diagrama de Clapeyron, nós podemos calcular o calor trocado com a vizinhança. Perceba que nós já sabemos que o trabalho é recebido, ele é negativo, o volume diminui de A para B, mas nós não sabemos ainda a respeito do calor, se ele é recebido ou se ele é liberado. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós vamos obter esse resultado. Nós temos aqui uma variação negativa de energia de menos 48.000, nós temos o calor, nós temos o sinal negativo da própria expressão, e aqui temos o trabalho que deu menos 18.000, colocamos um parênteses para não confundirmos o sinal da equação com o sinal do trabalho. Esses dois sinais negativos viram positivo, menos vezes menos é mais, então menos 48.000 igual ao calor mais 18.000, passando este valor para o lado de cada expressão, ele troca de sinal, então temos menos 48.000, 18.000 deste lado fica negativo, e aí então, agrupando esses dois termos, nós vamos ter um calor de menos 64.000 joules, ou seja, o sistema perdeu o calor, ele recebeu o trabalho e perdeu o calor. Então veja, o sistema recebe 18.000 de trabalho e libera 64.000. Se o sistema libera mais do que recebe, evidentemente ele tem que resfriar. Bom, então com isso temos aí um exemplo de uso do diagrama de Clapeyron para aplicações em conjunto com a primeira lei da termodinâmica. Até mais!